recebi também para fazer algumas perguntas para o senhor, é sobre os benefícios do alho e do azeite, essa combinação para o organismo. Então vamos contar uma historinha aqui que os nossos telespectadores vão gostar muito, tá? Mais ou menos lá pelos anos de 1970, os americanos, que sempre gostaram muito de fazer pesquisa, começaram a ver que a população americana sofria muito de doenças cardiovasculares. Os americanos morriam muito de doenças cardiovasculares, que infartavam, faziam derrames, uma série de doenças relacionadas ao colesterol, às doenças cardiovasculares, que eles queriam entender por que os americanos tinham taxas maiores que outros países, por que os americanos estavam morrendo. E dos estudos que foram feitos, ficou muito claro, muito evidente, que os americanos tinham muitos problemas cardiocirculatórios em função de uma alimentação extremamente gordurosa, extremamente rica em gorduras animais. Vocês lembram que os americanos no café da manhã gostam muito de comer bacon, aquela carne de porco gordurosa com ovo. Então os americanos comem uma quantidade estupenda de gorduras, porque eles gostam de comer cremes de amendoim, manteigas em grande profusão. Então ficou muito claro para os americanos que as doenças cardiovasculares estavam ligadas à alimentação dele, que era muito rica em gorduras animais. E aí eles resolveram estudar num outro povo que comia bastante gorduras, que era o povo, os habitantes da Europa, que também comiam bastante gorduras. Especialmente os franceses, que comem muito queijo, os queijos também são coisas gordurosas, e comiam muito azeite, muitas saladas. Então eles foram estudar a dieta mediterrânea, os países ali que eram Itália, Espanha, Portugal e França e Grécia. E para surpresa deles, depois de 2-3 anos de pesquisas, quando eles abriram os resultados, eles observaram que os franceses, por exemplo, comiam mais gorduras, maior teor de gorduras que os americanos, mas não tinham os mesmos problemas cardiocirculatórios. E aí o passo seguinte da pesquisa foi tentar entender por quê. Se os franceses comiam mais gorduras, comiam fígado de ganso, comiam os seus molhos com muita manteiga, comiam 360 tipos de queijo, por que os franceses, comendo mais gorduras, tinham menos doenças cardíacas? E também depois de um certo tempo de estudo, ficou muito claro que o efeito protetor dos franceses estava ligado à sua dieta. E que os elementos protetores da dieta eram o azeite extra virgem, então não são óleos de cozinha, eram azeites feitos com azeitona de primeira prensa, extraídos a frios, uma dieta muito rica em peixes, em muitos legumes, temperados por um bom vinho. E outra coisa, os europeus se alimentam de uma forma mais saudável que os americanos. Os americanos gostam do prazer de comer, comem numa mesa, debatem, as famílias discutem, as pessoas, os italianos, os franceses, vivem em torno da mesa, se divertem com a alimentação. Então, isso ficou conhecido como dieta mediterrânea, e ficou esclarecido, e ficou combinado, ficou convencionado, ficou provado que essa seria uma das dietas mais perfeitas para os povos. Dietas, então, baseadas em peixes, menos carne vermelha e mais carnes brancas, muitos legumes. Tu vê que hoje todos os médicos falam em comer legumes. A introdução de 2 cálices de vinhos por dia como sendo medicinal. Então, o álcool hoje é reconhecido, os vinhos, como um elemento protetor frente às doenças cardíacas, mas eu estou falando de 2 copos e não 2 garrafas. Sim, claro. Não vale agora o cara lá em casa pegar uma garrafa desse tamanho, uma caneca, né? Bom, tudo isso então banhado com muito azeite extra virgem. O azeite extra virgem é aquele verde, aquele que deve ser no rótulo extraído a frio ou prensado a frio. Então, esta combinação dos vinhos tintos, que tem um princípio ativo chamado resveratrol, e mais uma série de polifenóis, com mais as gorduras de alta qualidade biológica que tem o azeite, eram os elementos protetores da dieta mediterrânea. Então, foram-se estudar as diferenças, por que uma gordura fazia mal e outra gordura não fazia mal. E se viu que a composição química das gorduras era diferente.
as gorduras animais, elas tinham as gorduras chamadas de saturadas. E quanto mais nós aquecemos as gorduras, piores elas se transformam. Elas formam as gorduras ditas trans, que são as gorduras que se depositam nos nossos vasos. Os franceses, os europeus, os espanhóis, os gregos, eles usam muita gordura, muito azeite a frio em cima das gorduras. Então, essas gorduras que são chamadas de poliinsaturadas, que têm conformações estereoquímicas muito bacanas, e elas são moléculas altamente flexíveis e são princípios ativos de grande qualidade biológica que nós usamos para fazer células, para fazer nervos. Então, sempre se disse que um pouco de gordura era bom para a nossa saúde, mas agora nós sabemos que as gorduras boas para a saúde são as de alta qualidade biológica. As gorduras poliinsaturadas, então, que são os óleos marinhos, os óleos de peixe, são as de maior categoria biológica, os azeites, depois os óleos vegetais, que também tem bastante ligas duplas, mas que são estragadas na cozinha ocidental pelo aquecimento. Nunca se deve usar o mesmo óleo mais de 2 vezes. Não se requentam óleos mais de 2 vezes, porque o aquecimento destrói a composição química dele e transforma ele então em óleo trans. Esse que faz mal à nossa saúde. E outro conselho é que nunca mais coloque fora no ralo, nem na pia, nem na nossa privada, o óleo reaquecido. Óleo reaquecido, cada 1 litro de óleo que nós largamos no meio ambiente, contamina 1 milhão de litros d'água. O que nós fazemos então com o óleo que não serve mais na cozinha? Nós colocamos em garrafas PET, nasquelas garrafas de refrigerante, fechamos, garrafa de álcool, e damos para alguém que vai reciclar. Não deve ser lançado então na água esse óleo. Bom, e dando continuidade aos estudos das propriedades medicinais dos alimentos, aí então a partir de 70, nós começamos a ver dentro dos alimentos quem eram os alimentos que eram medicinais e quais eram as estruturas químicas que tornavam eles medicinais. Dentre os inúmeros alimentos que foram comprovadamente efetivos e protetores para a nossa saúde, estava o alho, que já era descrito desde o tempo da Bíblia como tendo propriedades medicinais. E em todas as culturas lá do Oriente, o alho é considerado medicinal para pressão, para gripe, no câncer, numa série de outras doenças. E ali também na Europa ficou evidenciado então que o alho, sim, ele além de tempero, além de enriquecer o sabor dos alimentos, ele tem uma ação protetora extremamente eficaz para a nossa saúde. Então é uma recomendação, cebola, alho, aveia, os grãos de trigo de cereais, quanto mais integral melhor, porque eles têm maiores quantidades medicinais dentro deles. E eles ajudam